amados e queridas, bem-vindos ao Personatona. Eu sou a Laís, estamos diretamente do Estúdios Fruzone e vamos gravar o quê? Um vídeo maravilhoso. Gente, esse vídeo é muito importante. Por favor, compartilhem esse vídeo com seus o quê? Com seus familiares, com seus conhecidos, com seus bem-querentes, com as pessoas que têm filhos. Olha aí, é uma gama grande. Entre nessa comigo. Esse vídeo, ele vai falar sobre o quê? Treinem seus filhos. Treinem seus filhos para quê? Treinem seus filhos para se defenderem contra este mundo. Porque esse mundo não é um lugar legal, ele é bem inóspito, tá? Então, como é que eu faço isso? Sua louca? Porque eu sou um pouquinho louca também. Mas, como eu faço isso? Como que treino? Como assim? Tu que fala? Disserte sobre isso. Vou dissertar sobre isso. O que acontece? Gente, eu botei esses dias nos meus stories e, by the way, né, e a propósito, muito obrigada por todas as pessoas que assistem os meus stories e que me deixam directs maravilhosos. Eu amo, gosto muito de conversar com vocês sabem que eu respondo todo mundo. Então, já fica aqui gravado o meu agradecimento a todas as pessoas que se comunicam comigo e que me dão esse feedback de que estão gostando e que estão achando o conteúdo relevante. Então, a minha eterna gratidão a todas essas pessoas maravilhosas, personitas amadas do meu coração, né? E como que eu faço isso, então, você que fala demais? É o seguinte, eu botei no meu Instagram uma partezinha da letra do Chico César que fez muito sentido pra mim e que, assim, ó, parece que acalentou o meu coração, porque é bem isso que eu sinto, sabe? E é isso que eu acho que cada pai precisa fazer com os seus filhos, né? Na música fala que Deus proteja, né? Mas vamos nós mesmos sermos esse agente de proteção, tá? Ela fala sobre que Deus nos proteja da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Gente, é muito isso. Porque ninguém é só ruim e ninguém é só bom, tá? A gente tem todo esse mix aí dentro da gente. Então a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de coisa. Então o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa treinar os nossos filhos ou as nossas crianças, que é o meu caso, que não tenho filhos, mas eu tenho alunos, porque eu sou professora, treiná-los ao quê? A se defender contra a maldade do mundo, tá? E também se defender contra essa maldade da pessoa que também é boa, entendeu? Porque ninguém é só mal e tem gente que é muito mal, né? Vamos deixar isso claro aqui. Como que a gente lida com essas situações? A gente precisa aprender a treinar os nossos filhos a que eles aprendam a se defender, tá? Porque o que a maioria dos pais faz? O teu filho apanha na escola, ele levou um soco de alguém, você chega pro teu filho e fala assim, ó, você pega e quando ele te der um soco, você vai lá dar um soco nele de volta e tá tudo equilibrado pro universo, entendeu? Um dá um soco aqui, outro dá um soco ali, você mostra que o seu soco é mais forte, e aí você mostra que é assim que você consegue conquistar o seu território, entendeu? E aí, o que acontece? Nós criamos e educamos eles para serem assim. E aí depois, quando eles se tornam adolescentes, isso não pode ser feito porque você não quer um adolescente violento. E aí, só que você treinou ele para ser. E aí você quer que no meio de 1 trilhão de hormônios que eles estão passando na adolescência, eles sejam pessoas pacíficas. Não funciona desse jeito. Entende? A gente precisa treinar eles desde pequenos para que eles sejam pacíficos, entende? É que nem às vezes esses cães que são criados para rinhas, eles podem depois ficarem um cão que tratados com amor eles vão se reabilitando, mas a qualquer minuto essa bomba pode explodir. Por quê? Porque eles não foram, a base deles foi cheia de violência. A gente tem que criar uma base mais pacífica, né? De como que a gente consegue resolver os nossos conflitos de maneira pacífica, de maneira em que a gente não vá preso no futuro, porque não estamos querendo pessoas presidiárias no caso, entendeu? Então, quando a gente ensina para o seu filho que quando alguém te bater você tem que revidar, você está ensinando ele a cometer um ato violento tanto quanto a pessoa que fez isso com ele. Agora, ninguém aqui é obrigado a ficar apanhando de ninguém, né? Dar a outra face é muito lindo, mas não é por aí, né, gente? Criança não vai entender o que é dar a outra face, né? Então a gente precisa treiná-los ao quê? Que eles aprendam a se defender. Então como que eles fazem isso? Bom, quando a pessoa for te dar um soco, você segura, a criança segura a mão da pessoa e grita por ajuda. Grita pelo pai, grita pela mãe, grita pela professora, grita pela pessoa que está cuidando dela. Por isso que é muito importante que as crianças não fiquem sozinhas, entende? Elas não podem estar num ambiente onde não tenha nenhum adulto cuidando delas.
Porque daí, se elas forem fazer isso, elas vão chamar por quem? Elas vão recorrer a quem? Né? Então, elas precisam aprender que existe uma pessoa da qual você possa recorrer nessas situações, né? Então, você ensina ele a se defender. A segurar quando a pessoa vai te chutar, ele proteger o chute e falar, professora, essa pessoa tá me chutando. Ou você defender um soco. Então, a gente precisa, nós todos, falarmos a mesma língua. Nós, profissionais de educação, e vocês, pais, sabe? Porque quando a gente ensina eles a se defenderem, eles vão ser o quê? Adolescentes que não vão estar agindo pela violência. Eles vão estar se protegendo e lutando pelo que eles querem, né? Então aí essa transição para a adolescência não fica tão pesada. E eles acabam tendo uma base mais sólida de como lidar nessas situações. Vocês estão me entendendo? Então tudo começa na primeira infância. Uma pessoa, a fase em que ela mais aprende na vida é do 0 aos 3 anos. Então tudo que você quer, tudo de mais básico, ela aprende do 0 aos 3, tá? Para sobreviver. Então treinem os seus filhos do 0 aos 3 a se defenderem. Claro que nós não estamos falando de bebês, né? Bebês é outra coisa. Mas a partir do momento em que eles já estão tendo algum tipo de entendimento, em que eles já estão compreendendo melhor, em que o cérebro deles já está mais desenvolvido para esse tipo de coisas, comecem já a treiná-los, para que eles entendam esse tipo de coisa, sabe? Porque daí nós estamos o quê? Plantando uma sementinha para frutificar uma coisa incrível, entendeu? Um ser humano que consegue resolver as coisas conversando. Um ser humano que consegue resolver as coisas quando a conversa não funciona, ele recorre à lei. É isso que era para ser, né? Tudo bem que as nossas leis estão uma porcaria, as pessoas não estão cumprindo muito bem, mas aí é o problema do quê, né? Não é o problema nosso, né? A gente tem que fazer o quê? A nossa parte, tá? Então, criem filhos que aprendam a se defender, expliquem para eles. Hoje em dia não, sempre teve. A diferença é que agora as pessoas estão conseguindo se expor mais, os seus traumas, as coisas que elas passaram, e essa informação está chegando de maneira mais clara para todo mundo. Mas o abuso infantil, tanto sexual, quanto de abusos verbais, quanto de violência, todas essas coisas são abusos infantis, tá? Eles têm direitos por lei. Então, eduque, ensine-os que existem partes do nosso corpo que são partes em que as pessoas qualquer não podem encostar. Estabeleçam quem são as pessoas que podem encostar nisso. E todas as vezes em que alguém vier a fazer isso, ensine-os a correr, ensine-os a gritar, ensine-os a chamar por ajuda, ensine-os que esses lugares não devem ser tocados por ninguém. Ensinem quem são essas pessoas que podem fazer, né? Quando você vai no médico, essa pessoa, ela tá cuidando de você, é diferente. Sua mamãe é diferente. Agora, se é uma pessoa qualquer, não pode. Com ludicidade, eu vi no Instagram isso. Pena que eu não vou me lembrar qual é o nome da moça. Mas era uma mãe que fez um vídeo maravilhoso com a filha dela, falando pra filha dela de quem que podia encostar no corpinho, quais eram as partes íntimas, quem que podia encostar no corpinho dela, o que ela devia fazer. Achei tão bonitinho que ela falava assim, correr com a velocidade do gato. Coisa melhor. Criança é a melhor coisa que existe no mundo. Eu amo demais. Então treine-os pra isso, gente. É muito, muito importante. Tá bom? Fiquem com isso, compartilhem esse vídeo pros pais para que essa mensagem ela chegue no maior número de pessoas e que a gente possa criar um ambiente mais saudável para a vida humana, de maneira geral. Tá bom, gente? Então é isso. Deixe seus comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, deixem seu like e nos sigam nas redes vizinhas, tá bom? Tchau, tchau!